Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos de 1 a 15. Atos 6, de 1 a 15. Esse texto diz o seguinte: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. E então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo-o, arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Amém. Irmãos, eu quero meditar com vocês hoje sobre o seguinte tema: como transformar crises em oportunidades. Como transformar crises em oportunidades. A igreja de Jerusalém está crescendo, e crescendo exponencialmente. E não tem crescimento de igreja sem luta. Não tem crescimento de igreja sem oposição, se não dos homens, pelo menos do diabo. Não tem crescimento de igreja sem enfrentamentos de dificuldades. E a igreja de Jerusalém enfrentou 3 tentativas de barrar o crescimento daquela igreja. Se você notar comigo no capítulo 4, a primeira tentativa foi um ataque de fora para dentro, a perseguição à igreja. Os líderes foram presos, os líderes foram intimidados, a igreja foi acuada, e a igreja responde àquele ataque terrível com oração, com pregação, e a igreja avança ainda mais. Porque esta tentativa falhou, no capítulo 5, vem uma outra tentativa para barrar o crescimento da igreja. Agora não é a perseguição, agora é a infiltração. Dentro da igreja tem um casal chamado Ananias e Safira, que ao ver Barnabé fazer uma robusta contribuição para a igreja, pensaram: esse homem está recebendo reconhecimento da igreja, e é isso que nós queremos. Nós queremos também ser notados, nós queremos também ser reconhecidos. E diz a Bíblia que eles venderam um campo, esconderam parte do dinheiro, levaram a parte do dinheiro para os apóstolos, afirmando ser aquela parte todo o valor. E diz a Bíblia que a hipocrisia deste casal
a dissimulação desse casal foi desmascarada. Porque se o diabo não consegue destruir a igreja de fora para dentro, ele tenta destruir a igreja de dentro para fora. Ele tenta levar a dissimulação, a mania de grandeza, o desejo de poder e de reconhecimento para dentro da membresia da igreja. E como é que a igreja resolve isso? Com discernimento, com oração e com mais pregação. Mas agora, no capítulo 6, conforme lemos, vem a terceira tentativa do diabo de paralisar a igreja. O problema agora não é um problema ruim, é um bom problema. É a assistência social. O que está acontecendo? Agora é o perigo da distração. Diz o texto, confiram comigo por gentileza, no capítulo 6, verso 1, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Vejam vocês que agora a igreja não está crescendo por adição, agora a igreja está crescendo por multiplicação. Nós já havíamos olhado, e vocês podem conferir comigo, no capítulo 4, verso 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Notem que Lucas faz um registro estatístico apenas dos homens, não considerando as mulheres, as crianças. Portanto, a igreja de Jerusalém já devia estar aí com, talvez, 10.000 membros. Mas agora, no capítulo 6, ele já não fala de adição, ele fala de multiplicação. E na medida que a igreja vai se multiplicando e vai crescendo, também crescem os problemas. E qual foi o problema agora? O problema agora é que havia dois tipos de judeus em Jerusalém. O judeu, nascido em Israel, que falava o aramaico, a língua dos seus ancestrais, e havia também os helenistas. Quem eram os helenistas? Eram os judeus nascidos fora de Israel, que em virtude do Pentecostes estavam agora residindo em Israel, mas em virtude de terem vivido fora de Israel, em contato com outros povos, com outras línguas, muitos deles não falavam mais nem o aramaico nem o hebraico, falavam o grego. E essa fissura racial, embora todos judeus, mas com viés diferente, cultural, trouxe para dentro da igreja um problema de injustiça. Começou a existir uma murmuração. Que murmuração? As viúvas dos helenistas estão sendo esquecidas na justa distribuição. O problema é que esta reclamação, esta murmuração recai sobre quem? Sobre os apóstolos. Por quê? Olha comigo capítulo 4, por gentileza, versos 35 e 37. A verdade seria bom ver o versículo 34 também. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, versículo 35, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Olha o versículo 37, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, quem era encarregado da ação social na igreja eram os apóstolos. Com esta murmuração por parte das viúvas, dos helenistas, que elas, viúvas, estavam sendo esquecidas ou injustamente não recebendo o devido nessa distribuição social, isso gera na igreja um descontentamento, isso gera murmuração. E a palavra murmuração aqui no grego é zumbido de abelha, é aquele zum, 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 é aquela fermentação de pé de ouvido que vai surgindo um ambiente desagradável, desconfortável dentro da igreja. Agora, o que fazer? Como se portar? Como resolver isso? Essa aqui é uma crise que surge na igreja. A murmuração é uma crise, porque murmuração gera descontentamento, bota uma pessoa contra a outra. O que fazer nesta hora? Então eu gostaria que vocês olhassem comigo a decisão dos apóstolos. Versículo 1, o problema está identificado. Um grupo dentro da igreja está se sentindo escanteado.
Um grupo na igreja está se sentindo gente de segunda classe, gente de segundo valor, que não está recebendo o que eles entendem que devem receber. O problema está identificado. Mas agora, problema identificado exige o quê? Solução. Qual foi a solução que os apóstolos encontraram? Se você perceber, o verso 2 começa com a palavra de conexão. Então, em virtude do problema, a liderança toma uma decisão. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Então, notem vocês que essa decisão não é uma decisão apenas de gabinete, é uma decisão pública, onde a comunidade é convocada, a comunidade é convidada. E qual a proposta dos apóstolos? Versículo 2: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E mais, eles estão aqui tomando uma decisão de valor. Nós temos duas diaconias, a diaconia da palavra e a diaconia das mesas, a pregação do evangelho e o serviço ou ação social. Paulo não está dizendo que uma é mais importante que a outra. O que Paulo está dizendo é que eles, apóstolos, foram prioritariamente chamados por Jesus Cristo para pregar. E eles estão aqui diante de um grande dilema. Qual é o dilema? A distração. Nem sempre aquilo que nos tira do foco é uma coisa ruim. Pode ser uma coisa boa. O que os apóstolos estão entendendo é que as primeiras coisas precisam vir primeiro. O que os apóstolos estão entendendo é que nem sempre a liderança da igreja precisa fazer tudo na igreja. O que os apóstolos estão entendendo é que o trabalho precisa ser dividido. Não tem crescimento de igreja onde se acumula tudo nas mãos de poucos e muitos quase nada fazem ou nada fazem. Para que o trabalho possa ter uma plena realização e para que todos possam estar plenamente felizes, é necessário que se distribua a atividade. E então se cria aqui o que se chama de diaconia das mesas, que em outras palavras é prestar um serviço social adequado aos santos na igreja. Então notem vocês que os apóstolos podiam ter duas atitudes diferentes antes dessa solução. Podiam pensar assim: bom, gente, crente reclama mesmo, crente murmura mesmo. Não é verdade que tem alguém sendo injustiçado aqui, não. Está tudo certo, deixa esse povo reclamar. Eles podiam ter tomado essa atitude defensiva. Muitas vezes nós fazemos isso, não é verdade? Ou eles poderiam fazer outra coisa. Eles poderiam fazer outra coisa. Eles poderiam dizer o seguinte: olha, nós aqui somos 12. Tem muita gente, já tem 10 mil membros nessa igreja. Nós estamos trabalhando um pouco, vamos trabalhar mais? Estão levantando 6 da manhã, vamos levantar às 4. Estão dormindo às 10, vamos dormir à meia-noite. Vamos nos desdobrar um pouco mais. Vamos fazer um pouco mais. Eles poderiam ter tomado essa decisão. Mas eles tomaram uma decisão absolutamente correta. Prestem bem atenção nisso. Olha o versículo 4, por gentileza. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Mas vamos fazer uma coisa? Não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir as mesas. Então vamos escolher dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e sabedoria, aos quais encarregaremos dessa diaconia, desse serviço. Então notem, meus irmãos, que o que esses homens entenderam é que nós podemos buscar mais pessoas para cooperar. Esta igreja, pela graça de Deus, tem crescido e tem projeto para crescer mais. Porque a igreja de Jerusalém poderia ter pensado assim: nós já temos 10 membros, está bom demais, vamos cuidar desses 10 aqui? Não vamos pensar mais em crescer, não? Vamos nos conformar com o que já temos? Está bom demais, já é um sucesso. Nós éramos 12, de 12 passamos para 120, de 120 passamos para 3 mil, de 3 mil passamos para 4 mil, e agora está multiplicando. Chega, agora é cuidar do que temos. Não, eles não estão pensando para trás, eles estão pensando para frente. Eles estão pensando pequeno, eles estão pensando grande. Eles estão pensando que o campo é o mundo e que não é possível parar.
Mas para avançar é necessário fazer correção de rota. Para avançar é necessário identificar dificuldades. Para avançar é necessário adotar estratégias. Para avançar é necessário entender que nós precisamos de mais obreiros. Agora notem, amados, Moody disse certa feita: é melhor colocar 10 homens para trabalhar do que tentar fazer o trabalho de 10 homens. É isso que os apóstolos estão fazendo aqui. Agora vamos pensar uma coisa aqui, meus amados. A igreja evangélica, ou a igreja cristã, ao longo dos séculos, ela muitas vezes perdeu este equilíbrio de diaconia da palavra e diaconia das mesas. Eu vou exemplificar. Vocês se lembram que no século XVII surgiu um movimento na Alemanha chamado de pietismo. E o pietismo estava muito mais preocupado com a salvação da alma e não com o cuidado do corpo. Há muitos crentes que hoje não querem saber de socorrer os necessitados, apenas querem evangelizar. Evangelizar é uma coisa boa? É claro que é prioridade, com certeza que é, mas a evangelização não dispensa a igreja do cuidado dos necessitados. Aí vamos agora para mais recente, na década de 60, surge aqui na América Latina uma outra vertente chamada teologia da libertação. E aí esqueceram a evangelização, focaram apenas na obra social, na justiça social, na assistência social, transformaram o evangelho em evangelho social. O evangelho não precisa de adjetivo, ele é o evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas este evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, cuida do homem no seu sentido pleno, holístico, integral. É por isso que esta igreja está tomando esta atitude. Mas vejamos a decisão deles. Versículo 4. Você pode ler o versículo 4 comigo de novo? Vamos juntos? E quanto a nós, nos consagraremos à oração, ao ministério da palavra. O que leva a igreja ao crescimento, meus irmãos, é o ministério da oração e da palavra. Na medida em que a igreja vai crescendo em números, as necessidades vão surgindo. E na medida em que as necessidades vão surgindo, elas precisam ser o quê? Atendidas e supridas. Agora, notem, esses homens entendem uma coisa: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles entenderam, o serviço às mesas, a diaconia é importante, precisa ser atendida, mas o nosso chamado é um chamado para orar e para pregar. Essa necessidade que surgiu, vamos escolher homens cheios de fé, homens cheios do Espírito, homens cheios de sabedoria, e vamos dizer: vocês têm esse ministério, mas nós nos consagraremos, nós nos dedicaremos especificamente a esse trabalho. A grande pergunta é: por que aqui oração vem antes da palavra? O pastor Arival convidou e vai estar conosco em breve um professor da Coreia, um pastor, que é um homem santo de Deus, que escreveu para mim a melhor obra sobre a vida de oração de Jesus, e ele já pregou esse sermão aqui, e eu espero que ele pregue de novo. E ele faz uma pergunta ao texto: o que é mais importante, oração ou ministério da palavra? Perguntaram certa feita a Moody: o que é mais importante? Ele respondeu: o que é mais importante num pássaro? A asa da esquerda ou a asa da direita? Para ele voar. Ele respondeu, esse irmão coreano que vai estar conosco, para mim a melhor resposta. Ele diz o seguinte: Deus valoriza tanto a palavra, Deus dá tanta primazia à palavra, que Ele colocou a oração primeiro. Sabe por quê? Se você não for um homem e uma mulher de oração, a palavra não terá virtude na sua boca. Se você não for um homem e uma mulher de oração, você não tem poder para pregar a palavra de Deus.
E uma coisa é pregar a palavra de Deus, e outra coisa bem diferente é ser boca de Deus. Nem todos os que proferem a palavra de Deus são boca de Deus. Para pregar a palavra de Deus, precisamos de poder, e não tem poder sem oração. Foi o que aconteceu com Geazi, vocês se lembram? Quando Eliseu mandou que Geazi corresse à frente dele e colocasse o bordão profético no rosto do menino morto, a mãe aflita, e diz a Bíblia que Eliseu discerniu a aflição dela, e diz a Bíblia que Eliseu disse: vai lá, Geazi, não fale com ninguém na estrada, corre lá, bota o bordão no rosto do menino, o menino está morto. E Geazi botou o bordão e o menino continuou morto. O problema não era o bordão, o problema é quem carregava o bordão. Então esses homens entendem que eles não podem abrir mão de uma vida de oração e de pregar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, porque a fé vem pelo ouvir. Amados, vocês bem têm escutado o nosso pastor Arival dito aqui exaustivamente do desejo do crescimento. E quando ele fala em crescimento, não é para que a Igreja de Pinheiros seja conhecida na cidade, não. É amor aos perdidos, é amor à glória de Deus. Deus tem muito povo nessa cidade. Agora, queridos, não tem crescimento sem semeadura, não tem colheita sem semeadura, não tem crescimento exponencial sem que cada um entenda o seu chamado, o seu ministério. Esse não é um trabalho de um pequeno grupo de pastores, de presbíteros, de diáconos. Este é um trabalho que alcança todos os membros dessa igreja, que na sua casa, na sua vizinhança, na sua parentela, na sua escola, no seu trabalho, pode se tornar um missionário. E desta maneira, irmãos, a igreja há de crescer para a glória de Deus. Os problemas vão surgir e vão ser diagnosticados, e vão ser tratados, vão ser resolvidos, e Deus vai ser glorificado. Qual foi o resultado dessa atitude que esses homens tomaram? Olha aí, por favor, o que acontece. Versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade. Olha que coisa linda. Você começa o versículo 6 com murmuração. Chega no versículo 5, acaba a murmuração. Acaba o zum, zum, zum. E de repente, há um mesmo sentimento. É isso mesmo. Está aí a solução, está resolvido o problema, chega de murmurar. Agora, olha que coisa maravilhosa a sabedoria de Deus, porque diz o texto que então, eles elegeram Estevão, e aí a Bíblia menciona os 7 diáconos, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, Prosé de Antioquia. Se você perceber na língua grega, todos esses nomes aqui têm viés helênico, grego. O que aconteceu? Quem estava murmurando? As viúvas dos helenistas. Como é que resolve? Bota gente dos helenistas para servir os helenistas. Resolve o problema. Olha a sabedoria de Deus, olha o cuidado de Deus. E notem vocês que a partir daqui que começa então na igreja o ofício de diaconato, do serviço às mesas. Isso agradou ao povo, trouxe glória para Deus, trouxe paz para a igreja, trouxe contentamento e solução do problema. E então no versículo 6 somos informados de que estes diáconos que foram eleitos pelo povo, dentre o povo, foram apresentados aos apóstolos, e o versículo 6 diz que os apóstolos, orando, lhes impuseram as mãos, e eles então são ordenados. Qual o critério para escolher esses homens? Homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de sabedoria. E diz o texto que então eles passam a servir as mesas. Qual o resultado disso na igreja? Olha o versículo 7 comigo. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos.
Com um detalhe agora, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ou seja, a igreja sai de um estágio de murmuração para um estágio de contentamento e maior crescimento ainda. Maior crescimento ainda. E meus amados, o crescimento dessa igreja continuou, cada dia mais avançando. De 12 para 120, para 3.000, para 4.000, para multiplicação, e daqui a pouquinho as igrejas vão se multiplicando, e a igreja vai saindo de Jerusalém, daqui a pouco ela está em Samaria, daqui a pouco ela está em Antioquia, daqui a pouco ela está na Galácia do Sul, daqui a pouco ela está na Macedônia, daqui a pouco ela está na Caia, daqui a pouco ela está em Roma, daqui a pouco ela está espalhada no mundo. Louvado seja Deus! Mas agora, notem vocês que Lucas, como historiador, que era de Antioquia, ele começa aqui a trazer para nós o exemplo de um desses diáconos, porque notem uma coisa, não é porque um diácono cuida de ação social na igreja, que ele não possa ser um pregador, que ele não possa também evangelizar, e aqui dá esse testemunho, como esse Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, para pregar a palavra também, para servir não apenas a diaconia das mesas, mas a diaconia da palavra, e algumas coisas nos chamam a atenção na vida desse homem, aliás 4 coisas. Primeiro, olha comigo o versículo 3, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, e diz o texto no verso 5, Estevão cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Esse homem tinha uma vida irrepreensível. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, a vida do obreiro é a vida da sua obra, a vida do ministro é a vida do seu ministério. Deus está muito mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. E se você perceber, o que se está querendo nesses homens não são qualificações de capacidade intelectual, mas de caráter, de vida, de exemplo, de testemunho, vida irrepreensível. Nós queremos ver esta igreja crescer. E se nós queremos ver essa igreja crescer, todos nós, sacerdotes, o sacerdócio real, precisamos ter uma vida digna desta vocação. Se você olhar na vida de Estevão, ele tem uma palavra que para mim sintetiza a vida dele, é cheio. Ele era cheio do Espírito, ele era cheio de fé, ele era cheio de sabedoria, e no verso 8 diz outras coisas, era cheio de graça, era cheio de poder, e se você for para o capítulo 7, ele era cheio da palavra de Deus, era um homem pleno, vida irrepreensível. Segunda coisa que marca a vida dele, eram obras irrefutáveis. Olha comigo, por favor, versículos 8 e 9, Estevão cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Então notem vocês que esse homem não só tem vida, ele tem palavra, ele não só tem testemunho, ele tem pregação, e o texto nos leva a entender que esse homem fazia prodígios e sinais entre o povo, suas obras eram reais, irrefutáveis. Isso provoca uma reação, as pessoas discutem com ele. Fazer a obra de Deus, irmãos, preste bem atenção nisso, não tem como você fazer a obra de Deus sem enfrentar oposição, não tem. Você não invade as portas do inferno sem enfrentar resistência. E eu não estou dizendo para você ter medo da resistência, não, porque não tem território mais perigoso para a sua vida do que aquele território cinzento da neutralidade.
Se a igreja não está enfrentando lutas, se o mundo não está atacando a igreja, que você para pensar. Porque o mundo sempre foi hostil à igreja, sempre. Um dia perguntaram para o professor Dorival, Francisco Leonardo foi seu professor, não foi? Perguntaram para o Francisco Leonardo, lá em Recife, reverendo, se a igreja for mais perseguida, ela vai ser mais fiel? Ele respondeu, não, absolutamente não. Se a igreja for mais fiel, ela vai ser mais perseguida. Então preste atenção nisso. Fazer a obra de Deus implica em enfrentar resistência do mundo. Foi o que Estevão enfrentou. Mas em terceiro lugar, este homem tinha não só vida irrepreensível, obras irrefutáveis, mas também palavras irresistíveis. Olha comigo, por gentileza, versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Eu fico imaginando, irmãos, que Estevão era um camarada que tinha a Bíblia na cabeça. Ele pregou um sermão de improviso, e ele conta a história do povo de Deus em detalhes. No sermão registrado na Bíblia com a maior quantidade de citação bíblica. Não tem nenhum sermão registrado na Bíblia com tanta citação bíblica como o sermão de Estevão, registrado no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. E ele falava de maneira irresistível, eles não podiam resistir à sabedoria dele. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, quando as pessoas escutam alguém falando com sabedoria irresistível, e não podem refutar, entra então a arma da mentira, da acusação leviana. Foi o que fizeram com Estevão. O que fizeram com ele? Acusaram-no de duas coisas. Olha aí comigo, por favor. Versículo 11. Então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem profetizar blasfêmias contra Moisés, ou seja, contra a lei, e contra Deus, ou seja, contra o templo. Duas coisas sagradas para o judeu, a palavra de Deus e o templo, a habitação de Deus. Conseguiram fazer com que ele fosse levado ao sinédrio e todos sublevaram contra ele e o acusaram. Esses dois graves crimes. Aliás, Paulo foi preso e julgado e, aliás, acusado também da mesma coisa lá em Atos 21, você pode conferir comigo, versículo 28. Exatamente a mesma acusação contra Estevão. Olha aí, por gentileza, 21, 28 de Atos dos Apóstolos. Então, alvoroçaram todo o povo e agarraram Paulo, gritando, israelitas, socorro, este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Se você perceber, essas foram as duas acusações também contra Jesus no seu julgamento final. O que aconteceram? Levaram este homem para o sinédrio e ali o mataram. Ali o mataram. Sabe o que significa a palavra Estevão? Significa coroa. E ele recebeu com muita propriedade esse nome, porque ele é o primeiro crente no cristianismo a receber a coroa de mártir. Mas, amados, eu encerro com o versículo 15. Volta lá em Atos 6,15. A sua paz era inexplicável, porque está escrito assim, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de quê? De anjo. O que significa isso? Vocês se lembram que quando Moisés desceu do Sinai com as tábuas da lei, o rosto dele brilhava? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Esse homem que vocês estão prestes a matar, não é contra Moisés, esse homem é como Moisés. Esse homem está num tribunal, e esse tribunal exorbita do seu poder, porque vocês bem sabem que os judeus, o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal dos Judeus, com 71 membros,
podia até condenar alguém à morte, mas não podia executar essa pessoa. Esse poder era de Roma, eles não tinham esse direito. Mas eles apedrejam Estevão e matam Estevão. Mas o sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. Quem estava guardando as vestes daqueles que o apedrejavam chamava-se Saulo de Tarso. E de repente esse Saulo de Tarso vai ser convertido e ser transformado no maior apóstolo do cristianismo. Irmãos, se a igreja for uma igreja cheia do Espírito Santo, se nós tivermos graça de Deus, nada pode deter os passos da igreja, ninguém pode deter. Ainda que venha a luta, ainda que venha a perseguição, ainda que venha a própria morte, a igreja segue o seu curso caminhando vitoriosamente. Que Deus nos ajude, que Deus nos encoraje, que Deus nos revista de graça, poder e sabedoria, que a igreja possa marchar na força do poder do Espírito Santo. Amém.